Shalom, irmãos! Como é que estamos? Você está bem? Está caminhando aí firme, forte, valente? Ou você está meio borocochô? Seja bem-vindo, nós estamos no momento de pastoreio. Aqui a gente tem estudado a Bíblia, passo a passo, capítulo por capítulo, e nós chegamos hoje em Ruth, o livro de Ruth. Um livro espetacular, a história de uma mulher jovem, moabita, que se torna viúva e depois ela é resgatada por um homem chamado Boaz. Ruth vem a ser a avó de Davi, o grande rei Davi. Ela é mãe de Jessé. Essa história é uma história que a Bíblia faz questão de contar, para a gente saber que Deus o tempo todo tem o controle da história. Seja bem-vindo. Como é que está a sua história? Você está preocupado demais, tomado demais pelas situações, como se elas estivessem fora do controle? Talvez do seu controle elas estejam mesmo, mas não estão fora do controle daquele que é bom, daquele que lhe ama, e daquele que faz todas as coisas cooperarem para o seu bem. Vamos adorar a Deus? Nós vamos começar então esse momento de pastoreio. Tem um tempo aqui para eu e você meditarmos um pouquinho através das músicas do Senhor. Vamos fazer isso? Vamos adorar o Senhor. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas e estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo com
véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei que amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, Jesus,
meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus, o meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus, o meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus. Que bênção, não é não? Que bênção a gente ter esse tempo. Vamos agora para a Bíblia e depois a gente vai orar, tá bom? Já vá pensando e preparando aí seu coração sobre motivos de oração que você tem para colocar diante de Deus e pensar assim, Deus tem controle de tudo. Eu posso descansar no Senhor. Vamos lá para o texto de Ruth, capítulo 1, diz assim. Nos dias em que julgavam os juízes, então, o livro de Ruth está dentro da história dos juízes, só que é um livro à parte. No dia em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu para habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Interessante, né? Belém, em hebraico, é Bethlehem, que significa casa do pão. Na casa do pão não tinha pão, houve fome. Às vezes é isso que acontece, né? A história da gente é justamente aquela história de casa de ferreiro, espeto de pau, né? Onde deveria ter pão, não tem pão, tem escassez. Então, esse homem, de repente, está sendo levado com a sua mulher, seus 2 filhos, para uma terra que não é a terra de Deus. É uma terra alheia, os moabitas. Diz assim o texto. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus. Por quê? Porque eles eram de Belém, de Judá. Eles vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou então com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Então veja, está um tempo lá, né? Eles já estão casando. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e também de seu marido. Veja só, irmãos, esse relato é daquele tipo de relato que a gente pensa assim, meu Deus do céu, será que pode acontecer coisa pior? Porque essa mulher, Noemi, casada, 2 filhos, ela está na sua terra, na sua casa, e de repente começa a ter uma seca lá tão grande que o marido diz, é melhor a gente viajar, é melhor a gente ir para outro país. Eles vão, chega lá, morre o marido, os filhos se casam, morre os 2 filhos. É uma tragédia em cima da outra, em cima da outra, o que faz muitas vezes o coração ficar amargurado, marcado pela dor. Será que a sua história é a história de alguém marcado pela dor? E o coração sofre, não sente força mais nem para viver? O livro de Ruth é a história de um resgate, lembre disso. O Deus que resgata a gente
das histórias de destruição, de amargura, de perdição. Versículo 6. Então Noemi se dispôs com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Aqui está uma coisa muito interessante. O texto diz, ela ouviu que Deus se lembrara de novo do seu povo. Isso aqui é uma maneira hebraica de dizer assim, começou a ter bênção de novo naquela terra. A expressão, então, Deus se lembrara do seu povo. Deus nunca se esquece. E vamos lembrar, então, a dinâmica do livro de Juízes. Quando vinha seca, Deus tinha prometido a Moisés, e Moisés falou isso através do livro da lei, que quando o povo largasse Deus, fosse idólatra e não seguisse mais a Deus, então Deus daria seca para a terra. Então, o motivo da seca não era o esquecimento de Deus, o motivo da seca era a idolatria. E aí Deus, com misericórdia, foi lá e trouxe de volta o pão para a casa do pão. E Noemi ouve que Deus está abençoando a terra dela. E ela diz, rapaz, eu vou voltar para minha terra. Estou fazendo o que aqui na terra estrangeira? Saiu, pois, ela com as suas duas noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma para a casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Muito interessante porque, veja nas entrelinhas da história, aqueles dois filhos de Noemi se casaram com mulheres estrangeiras. Deus tinha dito para não se casar com as mulheres estrangeiras, mas eles casaram. O que quer dizer que essa família fazia parte da desobediência. Mas Deus foi tão misericordioso com essa família que os dois se casaram com mulheres boas. E Noemi está dizendo, vocês serviram de consolo para mim, quando eu sofri a perda, a maior perda. Será que tem uma perda maior do que a gente perder filho? Será que tem uma dor que seja mais dilacerante do que perder filho? E essa não perdeu um, ela perdeu os dois filhos. Perdeu o marido, perdeu a casa. Ou seja, essa mulher está devastada. Esse é o sinal. Mas ela diz que Deus foi misericordioso, dando a ela consolo através das duas noras. O que é estranho, né, irmãos? Porque a nora, as noras estão servindo de consolo, mas ela, sendo justa e sendo uma mulher virtuosa, ela diz, olha, vocês podem voltar para a casa da mãe de vocês não precisam vir comigo, eu sei que eu estou sofrida, eu estou pesada, então podem voltar. Versículo 9. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram, não, nós iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, não, voltai, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, e ainda que esta noite eu tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes. Em outras palavras, ela está dizendo, rapaz, não tem um futuro nenhum para vocês, não tem jeito não, eu já estou assim, ó. Meu caso é um caso perdido. E vocês indo comigo, vocês vão estar perdidas também. Então, voltem, vocês arranjam um marido, vocês são mulheres novas, bonitas. Voltem para a casa de vocês e aí vocês vão conseguir refazer a vida de vocês. No meu caso, que esperança eu tenho? Eu sou um caso perdido. Ela diz, abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas. Porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, irmãos, aqui mostra outra coisa muito interessante e errada. Veja o que Noemi está dizendo. Deus
está agora contra mim. Deus está fazendo mal, descarregando contra mim a sua ira. Deixa eu dizer uma coisa para você e guarde isso no seu coração. Se Deus tivesse de descarregar contra você a ira dele, ele mandaria você para o inferno. Não são as coisas da vida, mesmo as mais duras, que mostram que Deus está descarregando ira e, portanto, Deus está punindo, castigando a gente. Só tem um castigo que Deus pode dar a gente pelo nosso pecado ou pelo nosso abandono. É Deus condenar a gente ao inferno. Então, se você não foi condenado ao inferno, você é salvo pelo plano da redenção, pelo amor de Jesus, as vicissitudes da vida, as durezas da vida, não é castigo de Deus ou não são castigo de Deus. Pelo contrário, é Deus usando as coisas ordinárias e extraordinárias, às vezes as lutas, para nos mostrar a sua fidelidade, o seu caráter, a sua bondade. Lembre no seu coração, Deus nunca perde o controle e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus faz todas as coisas assim. Então, ela está com a leitura errada a respeito não de si, porque de fato todos nós merecemos a ira de Deus. Mas ela está com a leitura errada a respeito de Deus. Deus tinha feito aliança com esse povo. E Deus não desampara com quem ele faz aliança. Então essa mulher está dizendo uma coisa muito errada aqui. Deus está me castigando. Você já ouviu isso? Talvez você já disse isso. Deus está me castigando. Eu queria que você aprendesse hoje. Se Deus tiver de nos castigar, ele vai condenar a gente ao inferno. Deus não é o Deus de castigo. Deus é o Deus de disciplina, de correção. Deus usa até as dores para o nosso bem e não para o nosso castigo. Vamos seguir então adiante. Versículo 14. Então, de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. O livro é a história de Ruth, mas começa contando a história de Noemi. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada, ou seja, Ruth, não fica aqui não. Segue lá o rumo que a sua cunhada seguiu. Disse, porém, Ruth a Noemi: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E está aqui a história de Ruth. Ruth é uma convertida, e é uma convertida do povo que não é judeu, mas de alguma maneira Deus tinha já usado a vida de Noemi, talvez a vida até do marido de Ruth, talvez até a vida de Elimeleque, que a gente não sabe se Elimeleque conheceu ou não Ruth, mas Deus já tinha usado esse povo para a conversão de Ruth. E Ruth, portanto, é apegada a Deus. E é por isso que o nome do livro é o nome de Ruth, porque Ruth, apegada ao Senhor, ela vai ser a fonte que Deus vai usar para resgatar Noemi. E Deus vai usar outra fonte para resgatar Ruth, que é Boaz. Então, essa é uma história de resgate. Preste atenção nisso, irmão. Deus usa pessoas, usa fontes para nos resgatar das nossas histórias de embaraço, de tristeza, de sufoco. Mas Deus é o nosso Salvador. Ele sempre nos salva, sempre. Para onde é que eu vou? Noemi, para onde é que eu vou? O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Eu tenho uma aliança com o seu Deus também. Ele também é meu Deus. É isso que ela está dizendo. Eu pergunto para você, o Deus da Bíblia é o seu Deus?
Você tem uma aliança com Ele. Você tem confiança nele. Ruth está dizendo, eu confio nele. Eu confio nele. Como a senhora confia, eu confio. Vamos lá, versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí eu serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Eu estou com você, Noemi, e até para morrer, se for o caso, a gente morre junto. Versículo 18. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Interessante, né, irmãos? Porque o que Noemi queria era se livrar da responsabilidade de ver as suas noras, né, perderem a vida por causa dela. Então ela está querendo dizer, olha, por favor, não quero ser um peso para vocês. E aí quando Ruth diz, você não é um peso para mim, porque eu estou lhe seguindo por causa do seu Deus. Ele é o meu Deus também, e a sua terra também é a minha terra. Então eu tenho uma aliança com o seu Deus, estou lhe seguindo por causa do Deus que você tem. E aí tira o peso, e ela diz, então tá bom, então você vem comigo. Versículo 19. Então ambas se foram, até que elas chegaram a Belém, e sucedeu que, a chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Agora, muito interessante, porque a palavra Noemi significa minha delícia, significa uma pessoa que é doce. Interessante, né? Aí eles perguntam, não é esta aquela que é uma pessoa doce? Versículo 20. Porém, ela lhes dizia, não me chameis doce, Noemi, chamai-me Mara. A palavra Mara significa amargura. Em outras palavras, veja, não me chamem de doce, me chamem de amarga. Agora eu não tenho nada doce em mim, eu tenho amargura. E aí ela diz, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De fato, em alguma medida, tudo isso tinha a mão de Deus, mas as escolhas não foram as escolhas de Noemi e Elimeleque? Por que ela culpa Deus pelas escolhas que ela fizera? Tudo bem, a gente está no controle de Deus, a mão de Deus, e a vida pertence a Deus. Mas Deus não pode ser responsabilizado pelas escolhas erradas que a gente faz e que terminam trazendo consequências que amargam a nossa vida. Mais uma vez, Noemi está com o coração tão dilacerado que ela não consegue fazer a leitura correta da história. Às vezes acontece assim, não é? A gente está tão sufocado por dor que a gente não consegue mais ver Deus do jeito que Deus é. A gente começa a distorcer a pessoa de Deus. O que faz a gente ver Deus do jeito que Ele é a Bíblia. Por isso, se você está com os olhos turvos por causa das lágrimas, enxugue elas lendo a palavra. Deixe que a palavra seja o lenço que enxuga suas lágrimas. Deixe que a palavra seja o alimento que fortalece seu coração. Não deixe de ler a palavra para ela trazer para você Deus, do jeito que Ele é. Porque o sofrimento tem uma incrível capacidade de apequenar Deus, de distorcer Deus, de fazer a gente enxergar e imaginar um Deus que não é o Deus real, o Deus da palavra. Versículo 21. Ditosa, ela usa essa palavra ditosa aqui, que significa plena, bem. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Como assim, Noemi? Você saiu porque estava tendo seca. Como é que você pode dizer que você estava ditosa, estava plena, estava rica e agora você está pobre? Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Então,
Ela está tentando se justificar. Eu estou amarga. É culpa de Deus. Versículo 22. Assim, voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Chegaram no momento em que está tendo a colheita, portanto está começando a ter fartura na mesa, fartura de providência, fartura de tudo. Chegando uma época boa e Deus vai usar isso para restaurar Noemi. Se você acompanhar o restante da história, aqui no Momento Pastoreio, você vai ver Deus resgatando Noemi, fazendo ela vicejar de novo, ela ser doce de novo. Deus quer você doce, Deus não quer você amargo, não. Deus quer restaurar a sua sorte. Pense nisso. A vida está cheia de dores mesmo, cheia de amargura. Afinal de contas, a gente está num mundo caído, num mundo de pecado, e a gente faz escolhas ruins. A gente põe muitas vezes a nossa vida diante do cenário ruim, por causa de escolhas que a gente faz sem Deus. A gente diz, mas a circunstância me levou, eu não tinha escapatória. Quando a gente confia em Deus, passando pela tribulação, pela luta, pela escassez, quando a gente confia em Deus, Deus sempre tem providência boa para a gente. Quando a gente procura atalhos, às vezes a gente vai ter consequências amargas. Mas uma coisa que está muito evidente no livro de Ruth é que por mais que a gente erre, por mais que a gente faça um caminho longe de Deus, Deus vai lá com seu braço de amor e nos arrebata de volta, nos traz de volta, não nos deixa perder. A história de Ruth é a história de uma mulher que vai ser usada para depois aparecer de novo lá na linhagem de Jesus. Ela está na história do Senhor Jesus. Está na história do maior rei que Israel já teve, o rei Davi. Que coisa extraordinária, né, irmãos? Deus aproveitou o erro de Elimeleque, o erro de Noemi, que desistiram de estar em Belém para ir para Moabe. Deus aproveitou isso para resgatar Ruth lá e trazer Ruth para dentro da história da salvação. Então, Deus não perde o controle, mesmo quando a gente toma decisões erradas, mesmo quando a gente se perde. Traga conforto ao seu coração, pensando, o meu Deus me ama e há de me conduzir com boa mão e com virtude para as águas tranquilas. Ele é o meu pastor, nada me faltará. Que o Senhor te abençoe ricamente mesmo. Vamos orar? Eu disse para você no começo, né? Motivos de oração. Deixa Deus mostrar para você quais são os motivos que você tem que colocar diante de Deus para descansar, para aliviar, para ter consolo, para restaurar suas forças. Eu quero orar por isso agora. Vamos orar? Deus, Tu és fiel mesmo. A Tua palavra mostra o tempo todo o Teu caráter, a Tua grandeza. Ó Senhor, abre os nossos olhos para vermos quem é o nosso Deus. Que Deus maravilhoso que Tu és, Senhor. Ó Senhor, Tu não te cansas. Tu nunca estás longe. Tu sempre és fiel e constante. Oh, obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, obrigado porque o Senhor não nos desampara, e mesmo quando as lutas são tão grandes, e mesmo quando a gente parece que está tomado pela dor, há uma fidelidade no Senhor que nos resgata. Ó Senhor, estende agora a tua mão de graça, e abençoa os teus filhos que estão agora participando conosco desse momento, estão junto conosco nessa oração. Meu Deus, estende a tua mão poderosa e traz aquele alívio, aquele consolo real.
Traz providência também, Senhor. Restaura a nossa sorte, porque Tu és o Deus de toda restauração. Traz consolo verdadeiro e traz novidade de vida, Senhor. Pedimos salvação, salvação na nossa casa, salvação para aqueles que amamos. Pedimos salvação sobre o nosso coração, para que a gente tenha paz, sossego, mesmo quando a gente passar pela escassez, pela perda, pela dor mais atroz. Que o Senhor seja conosco e nos abençoe, Deus. Ó, meu Deus, te peço para aqueles que estão desanimados, traz um vigor novo para aqueles que estão se sentindo desamparados. Traz uma visão nova por aqueles, Senhor Deus, que estão desempregados. Abre uma porta, Senhor. Aqueles que estão endividados, meu Deus, Tu és o Deus que tens todos os recursos. Traz uma nova mordomia, uma nova maneira de administrar os recursos e providencia meios para pagar essa dívida, Senhor Deus. Talvez alguém aqui está aflito com o casamento, meu Deus, eu quero pedir a Tua bênção, que haja perdão, conciliação, restauração, Deus. E talvez alguém está preocupado aqui com os filhos. Meu Deus, estende Tua mão e alcança os nossos filhos, Senhor Deus. Traz salvação na nossa casa, que os nossos filhos Te amem mais que tudo, Deus. E sobretudo, meu Deus, põe sobre a nossa cabeça o Teu óleo. Enche o nosso coração de amor pelo Senhor, meu Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós pedimos essas coisas no nome de Jesus. Amém. Amém. Peço a você que ore por nós, ore pelos pastores, pelos missionários, ore pelos campos que a igreja tem no sertão. Ore por todos nós para que a gente seja encontrado fiel no nosso caminho com o Senhor. E ore por você, pela sua casa, para ser encontrado fiel também diante do Senhor. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Amém. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará Tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o Teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará Tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o Teu reino jamais passará. Toda língua confessará Tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o Teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Teu reino será para sempre. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus.
pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus, ó eterno